No 5 Watt de entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dan Ginsburg conversa com um dos membros do Memorial da Câmara Municipal de Taubaté e coordenador do site Almanac Urupês, Pedro Rubim, que fala sobre os 150 anos da imprensa taubatiana. Confira. Pedro Rubim, que está merecendo ganhar o título de cidadão taubatiano, que ainda não é cidadão taubatiano, mas nós vamos pedir aqui para os vereadores da nossa cidade que o façam e que tenham cuidado com muito carinho da nossa história. Obrigado. Pedro, vamos falar de um evento especial que é o dia 29 de agosto, essa segunda-feira. O que tem de especial que a cidade tem que comemorar e lembrar? Obrigado, Dan, pelas palavras. São os 150 anos da imprensa em Taubaté. Não só os 150 anos da imprensa em Taubaté, mas os 150 anos da indústria gráfica, né? Quer dizer, é uma data para reflexão, né, sobre o jornalismo praticado nesses últimos anos, né? E motivo de comemoração, né? Poucas cidades no Brasil têm uma imprensa tão antiga. Pois é, o que você pode dizer com relação a esse primeiro jornal? Quem eram as pessoas que participaram desse jornal? O que se falava na época, né? O que é que existia na cidade de Taubaté há 150 anos atrás? Pois é, Taubaté há 150 anos já começava a viver os benefícios trazidos pela cultura do café, né? O dinheiro produzido pelo café. E o primeiro jornal, a data, quer dizer, a notícia mais antiga é numa ata de Câmara, que veio um cidadão de nome Francisco Xavier Assis. Ele instalou em Taubaté, na Rua do Rosário, número 55, uma tipografia que tinha o nome de Taubatiense. Pouco depois, no dia 29 de agosto, uma quinta-feira, pela manhã, Taubaté começou a imprimir, então, o primeiro jornal, que tinha o nome O Taubateense. Esse jornal, o primeiro jornal, ele já tratava dos problemas relacionados à agricultura, né? Uma das coisas interessantes era ele se posicionar, ele não queria saber de política, né? A política tratada entre partidos. Queria falar daquela política mais administrativa e tal. Mas nada que lembrasse, nada que evocasse as contendas políticas de Taubaté, que naquela época eram muito fortes. E foi um jornal, né? Ele circulou de 1861 a 1863. Só um detalhe sobre o jornal, né? Uma coisa curiosa. Ele começou a ser impresso numa gráfica, numa prensa muito parecida com a prensa que Gutenberg havia usado 200 anos antes, né? Então a tipografia dele, dizem que para cada linha ele levava, quem trabalhava com isso, a estimativa é que para cada linha você levava quase 1 hora para fazer. Então você imagina o tempo, eram 4 páginas, o tempo que se levava para diagramar o jornal, né, como a gente chama hoje em dia. Certo. E esse material era moderno para a época, essa tipografia ou não? Não, já não. Era uma antiquada, mas se a gente falar que a gente estava nos primórdios da indústria gráfica de Taubaté do Brasil, né, ele estava adequado. Você não encontrava coisa muito diferente por aí. Mas logo à frente, alguns meses depois, ele recebeu, quer dizer, ele foi buscar uma prensa já mais moderna, já de metal, que foi trazida a lombo de boi, lá de Ubatuba para cá. E aí você já nota na tipografia do jornal essa mudança influenciando lá na diagramação. Esses exemplares você foi buscar onde, Pedro? Graças a Deus ainda estão preservados no arquivo municipal, na hemeroteca Antônio Melo Júnior, né? Você ainda tem uma coleção desse jornal taubatiense. Detalhe muito interessante é que, embora ele se dissesse apolítico, né, começa a entrar já depois de algum tempo
uma série de notinhas que hoje são muito famosas, o Barão de Passa Quatro, o Contato, já usam desse artifício, né? A tia Anastácia usa desse artifício, que são as mofinas. Então, já naquela época, eles usavam dessas pequenas notas para espinafrar alguém, para mandar recado. Então a história é antiga. É antiga. Então, 150 anos, isso já... Desde o começo, o jornalismo de Taubaté já se utilizava desse tipo de humor mais sarcástico, né? Tá certo. Essa efeméride, né, 150 anos, como é que vai ser comemorada? Nós temos o evento, que por acaso está sendo celebrado hoje, né, para congregar esses jornalistas, os operadores da informação de Taubaté. Temos a edição facsimilar do primeiro jornal, acompanhado de uma explicação histórica, dando contexto para a pessoa entender por que qual eram as condições em que ele foi lançado. Até porque o português da época era muito diferente, né? Exatamente, era muito diferente, e as condições, a forma de enxergar as coisas também, você tinha um linguajar, uma forma de ver as coisas diferente. É ler para entender o que eu estou falando, né? E o relançamento de uma obra-prima da historiografia taubatiana, que é o Imprensa Taubatiana, do Antônio Melo Júnior, que é um livro de 328 páginas, em que o Antônio Melo historia 120 anos de imprensa, quer dizer, catalogando todos os jornais e todos os periódicos, né, não importando se eram pequenos periódicos ou periódicos de instituições. Então ele faz essa viagem pela imprensa, no tempo pela imprensa, e é um livro dos mais saborosos. E esses livros, esse jornal, para quem não tem, vai poder encontrar no site do Sincovat e no site almanaceuropês.com. Então você pode baixar tanto o livro como a efeméride, o jornal. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre o site Urupês. Almanac Urupês. O que você pode falar? O que as pessoas, os internautas, vão poder encontrar além do livro do Melinho? O Almanac Urupês, ele é um site que comemora agora em 2012 10 anos. Quer dizer, o pioneiro que trata da historiografia de Taubaté. Então você encontra documentários, documentos, jornais antigos, artigos, abordando a historiografia em diversos estágios, de diversas formas, né? E é ele que acaba fomentando essa nossa produção, né? Acaba subsidiando a nossa produção e muitos dos trabalhos que ao longo desses últimos 10 anos foram feitos sobre historiografia em Taubaté. Então, nós abrimos as comemorações dos 10 anos do Almanac Urupês com essa publicação emblemática. Para a gente encerrar, Pedro, as pessoas que tiverem interesse em ter essa cópia deste documento, eles vão poder encontrá-la aonde? Bom, as 2.000 cópias estão sendo distribuídas de forma dirigida, né, para alguns estabelecimentos e algumas bancas. Provavelmente isso vai esgotar muito rápido. Mas quem quiser ainda pode baixar tanto no site do Almanac Urupês como no site do Sincovat. Ele vai poder ler esse material. E o livro do Antônio Melo, almanaceuropês.com. Pois é, então, gente, os amantes da cidade têm essa data importante para comemorar e vamos comemorá-la. Vamos comemorá-la. E a gente fica por aqui. Acompanhem também nossas reportagens pelo site www.sincovat.org.br. Nos vemos na semana que vem. Até lá!